Saudações, caro alunos, meu nome é Capitão Gondim, ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre Teorema do impulso. Vamos falar, primeiramente, em quantidade de movimento. A quantidade de movimento, também conhecida como momento linear, é uma grandeza física que descreve o movimento de um objeto. Quantidade de movimento, ou podemos chamar de momento linear ou momentum. Uma pergunta: qual dos veículos tem mais movimento? O primeiro ou o segundo veículo? Dá para observar que o segundo veículo tem mais velocidade que o primeiro veículo. Neste caso, tem mais movimento aquele do qual é mais difícil retirar todo este movimento, ou seja, parar. Então, quanto maior for a velocidade do corpo, mais movimento ele tem. Então, dá para concluir que o segundo veículo tem mais movimento que o primeiro veículo. Então, temos aqui a quantidade de movimento e podemos dizer que a quantidade de movimento é diretamente proporcional à velocidade do veículo. Então, quanto mais velocidade, mais movimento ele tem. E agora, qual deles tem mais movimento? O caminhão ou o veículo? Os dois, teoricamente, estão na mesma velocidade. Assim, a quantidade de movimento ela é diretamente proporcional à velocidade e também diretamente proporcional à massa. Neste caso, podemos dizer que quanto maior for a massa do corpo, mais movimento ele tem. Então, independentemente da velocidade do veículo, a massa também contribui para o movimento, a quantidade de movimento. Neste caso, quem tem mais quantidade de movimento é a carreta, o caminhão. Então, podemos dizer que a quantidade de movimento ela é diretamente proporcional à massa, mas também é diretamente proporcional à velocidade do objeto. Assim, a quantidade de movimento ela é igual à massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento no sistema internacional é quilograma vezes metros por segundo, onde a velocidade é uma grandeza vetorial, a massa é uma grandeza escalar e a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Agora nós vamos falar do teorema de impulso propriamente dito. O teorema diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento de um corpo no mesmo intervalo de atuação da força. Então, a quantidade de movimento é igual à massa vezes a velocidade. Em outras palavras, quando uma força resultante age sobre o corpo, ela varia a sua velocidade como a sua quantidade de movimento. Assim, o teorema é expresso pela seguinte equação: impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Vamos analisar esta animação, onde temos dois blocos que estão conectados a um fio ideal, bloco A e bloco B. Inicialmente, esses blocos eles se encontram em repouso. Porém, o sistema lhe será imposto uma força F. No bloco A, temos neste fio ideal uma tração que puxa o bloco A. Assim como temos neste mesmo fio uma força de tração em reação à tração A. Neste momento, o sistema ele entra em movimento em função dessa força, adquirindo uma velocidade a uma aceleração A. Pela segunda lei de Newton, dizemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, força resultante, a força externa, mais a tração A, mais a tração B, é igual a massa. Que massa? A massa de A mais a massa de B vezes a aceleração, onde podemos substituir a aceleração por velocidade final
menos velocidade inicial dividido pela variação do tempo. Passando a variação do tempo para o outro lado multiplicando, temos força vezes a variação do tempo, mais tração A vezes a variação do tempo, mais tração B vezes a variação do tempo, é igual a massa do sistema, que multiplica a velocidade final, menos a massa do sistema, que multiplica a velocidade inicial. TA e TB, elas são forças internas, ou seja, os corpos do sistema trocam essas forças entre si. E F é uma força externa. Pelo fato de termos um φ ideal, dizemos que a tração A é igual à tração B, que é igual a T. Ou seja, por serem forças internas, essas trações neste fio elas se anulam. Então dizemos que o impulso da força externa é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.